14, amém? Amém? Depois de um louvor desse, irmão, se você ainda estiver desanimado, a gente vai orar por você e liberar você dos demônios, pelo amor de Deus. Porque depois de uma unção dessa, de uma graça dessa nesse louvor, você ainda está desanimado, você ainda não aprendeu a dar glória a Deus, onde você deve dar glória a Deus. Irmão, tem uma semana esperando para esmagar você. Tem uma semana carregada de problema e desafio, pronto para acabar com a sua vida. Quando você chega aqui, irmão, você não vem cumprir a agenda, não. Desculpa quem veio passear, mas eu não vim passear, eu vim guerrear. Eu vim pegar a palavra que Deus liberou para a minha vida, porque aquilo que está me esperando na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, vai ter que se dobrar diante da autoridade que Deus vai me entregar nessa noite. Eu venho para a igreja para receber de Deus, para derramar de Deus amanhã, depois. Olha para quem está do seu lado e diz: eu não vim passear, eu vim guerrear. Aleluia, aleluia. Mateus 14, você abriu? Mateus 14, vou ler só 2 versículos, do 28, vou ler 28 e 29. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se tu és comigo, manda-me. Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse o quê? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu creio que nessa noite o Espírito de Deus está nos encorajando a abandonar o barco. Falar de vitória para Deus é sempre algo intencional. Se você está buscando vitória e você adora a Deus, que é o Deus da vitória, então você sabe que a vitória já é certa. Deus não opera aleatoriamente. Deus ele é sempre estratégico. Deus é sempre intencional. Eu quero declarar, talvez, que você está aqui, chegou preocupado. Existem coisas que nós achamos que é o fim, mas é onde Deus utiliza, é o meio que Deus utiliza para que a gente chegue no fim certo, no fim determinado. Sempre que Deus faz alguma coisa, Ele tem uma intenção. E sempre que Deus não faz, Ele também tem intenção. Porque o nosso Deus é estratégico em todas as coisas. Muitas vezes nós olhamos a nossa vida e achamos: onde está Deus? Eu quero encontrar Deus nessa circunstância, eu quero encontrar Deus aqui. E a gente acha que nada está acontecendo, mas tem um Deus que trabalha no bastidor. Pedro está enfrentando uma tempestade, ele está dentro do barco, as ondas estão batendo naquele barco, levando aquele barco para lá e para cá. Pedro e os discípulos estão amedrontados e talvez eles estão perguntando: onde está o mestre? Cadê Jesus? Cadê aquele com quem nós andamos? Cadê aquele a quem nós servimos? Isso não é a nossa vida, irmãos. Quantas vezes o nosso barco da vida é açoitado, levado de um lado para o outro, e a gente diz: Deus, onde você está? Jesus, cadê você? Só que quando você não vê Ele vindo, Ele ainda está lá. Porque nosso Deus, Ele é intencional. Mesmo quando você acha que Ele não está fazendo nada, Ele está fazendo algo. Louvor e gratidão não só cabem quando a gente vê Deus fazendo alguma coisa, mas também quando eu não vejo Ele fazendo. Eu sei que é muito fácil louvar quando algo na minha vida está acontecendo, quando eu estou tendo vitória, quando eu estou vendo uma mudança no casamento, quando aquele emprego dos meus sonhos chega. Mas eu quero te perguntar se tem alguém aqui disposto a louvar e agradecer quando nada parece que está acontecendo, quando nada parece que está sendo feito, porque mesmo achando que Ele não está fazendo nada, Ele está fazendo alguma coisa. Irmãos, Deus te chamou para ser várias coisas, menos ser normal. Deus te chamou para ser sal, Deus te chamou para ser luz, para ser eleito, para ser ungido, menos normal. Eu nunca encontrei na Bíblia um ungido normal. O ungido, ele pensa fora da caixa. O ungido acorda pensando em Deus e vai dormir pensando em Deus. Quem é sal e luz já acorda assim: para quem eu vou falar de Jesus hoje?
Rapaz, eu tenho que chegar naquela menina do meu trabalho. A bichinha é muito oprimida. Eu preciso falar de Jesus para ela. Porque a gente não é normal. A gente acorda cantando, dorme cantando, dá glória a Deus. Não tem nada, é só ouve cuscuz, mas está dando glória a Deus. Deus te chamou para várias coisas, meu filho, menos ser normal. Eu não quero que o mundo diga, olhe para mim e diga, Ariana é normal. Eu não sou normal nada. Jesus vai ensinar Pedro e os discípulos, eu te chamei para ser várias coisas menos normal. Sabe por quê, querido? A nossa salvação foi sobrenatural, porque nós vamos ser naturais. Porque quem foi salvo sobrenaturalmente quer ser natural. Não combina, não se encaixa. E essa história, que eu tenho certeza que você conhece, ela nos ensina várias coisas. A primeira é que Deus, Ele trabalha de forma particular. Deus entra na história de vários discípulos vivendo uma situação difícil para ensinar algo. Porque Deus é intencional. Ele vai ensinar algo, Pedro. Não é porque nunca aconteceu que não pode acontecer com você. Eles estão naquele momento difícil, naquele desafio, naquele barco sendo largado de um lado para o outro. E de repente eles veem alguém andando sobre as águas. E eles ficam atemorizados, eles até dizem, será que é um fantasma? Mas quando eles percebem que é Jesus, Pedro diz, ei, eu preciso viver isso. Não é normal. Eu preciso viver isso. E Jesus diz, vem. E Pedro desce do barco e vai. Deixa eu dizer uma coisa, igreja, padrões anteriores não indicam as possibilidades futuras. Não é porque nunca aconteceu com alguém que você conhece que não pode acontecer com você. Deus estava ensinando algo a Pedro e aos discípulos. Não é porque nunca aconteceu que não pode acontecer com você. Ariana, isso é superioridade. Não, irmãos, é particularidade. A diferença não está na experiência, a diferença está no resultado. Porque Deus é um Deus de particularidades. Uma mulher de 90 anos não pode engravidar, mas Deus fez uma mulher engravidar porque Ele abriu exceção. Ninguém morre e fica 3 dias sepultado para ressuscitar no domingo. Ele abriu uma exceção, fez com Jesus. Ninguém entra numa fornalha de fogo e sai sem cheirar fumaça, mas Ele fez com alguém. Muralhas não caem com gritos, mas para Josué, Jesus abriu uma exceção. Não dá para ser normal com esse Deus que abre exceção. Existe uma particularidade de Deus com você nessa semana. Deus vai abrir exceção para você. Deus vai abrir exceção para sua casa. Deus vai abrir exceção para minha casa. Se Deus fez por Daniel, Josué, Moisés, Sara, Jesus, Ele também vai fazer por mim, por você. Deus é Deus de particularidades. Nunca ninguém havia andado sobre as águas. Mas só porque não pode, não porque ninguém nunca tenha feito aquilo, não significa que não pode ser feito. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos parar de encontrar quem já viveu. Tem coisas, história na sua vida que Deus vai começar por você. Nesse tempo, nessa estação, Cassi, Deus está chamando os pioneiros. Quem quer ser pioneiro no projeto de Deus, quem quer ser pioneiro naquilo que Deus vai fazer, é isso que Deus está fazendo. Deus está levantando os pioneiros. Deus está dizendo, ei, pare de procurar padrão, porque com você não tem padrão, é o meu padrão. Pare de procurar quem já viveu, porque com você vai ser diferente. Ninguém nunca viveu, você vai ser o primeiro. Deus está dizendo, tem uma unção de ser o primeiro. Você tem a unção de ser o primeiro. Não procure uma maneira pronta para um milagre de Deus na sua vida. Você vai ser aquele que vai preparar o caminho. Pedro foi um preparador de caminho. Ele não tinha padrão. Ninguém nunca havia andado sobre as águas. Como é que eu podia fazer? Não precisava procurar padrão. Jesus queria começar com ele. O normal é andar em terra seca. O normal é andar quando o mar se abre e eles passam pela terra seca. O normal é como Josué que andou ao redor das muralhas de Jericó. Mas andar sobre o que os outros são afogados,
Só Pedro. Vou repetir que você não entendeu. Andar sobre aquilo que afoga as pessoas, só Pedro. Andar sobre aquilo que fica sobre as pessoas, só Pedro. Deus abriu uma exceção na vida de Pedro. Deus abriu uma exceção na história de Pedro. E Deus vai abrir uma exceção na sua história. Porque Deus é Deus de particularidades. Deus sabe da necessidade da sua vida. Deus sabe da necessidade da sua casa. Deus sabe da sua necessidade. E Deus vai abrir uma exceção para você. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Por cima das águas, Pedro é usado. Não é normal. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Na jornada da sua vida, Deus vai trabalhar de forma sobrenatural. Não procure o que é natural para resolver os seus problemas. Porque o nosso Deus não é Deus natural. O nosso Deus é Deus sobrenatural. Os discípulos tinham testemunhado um milagre. Se você começar a ler, a partir do verso 22, vai dizer assim, e logo depois de que, Ariana? De viver a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Logo depois dos discípulos terem vivido uma experiência sobrenatural, agora eles vão viver uma experiência também sobrenatural. Eles estavam sendo levados a viver um milagre. No verso 22, logo após a multiplicação dos pães e peixes, agora eles vão viver. Lá no pão e no peixe, eles foram espectadores. Eles viram o milagre, eles viram a experiência. Mas agora, no verso 22, quando eles entram naquele barco e vai para o meio daquele lago, agora eles vão participar do milagre. Primeiro Deus te dá uma revelação, depois Ele te dá uma experiência. Por isso que eu digo que a revelação que você não tem é a experiência que você não vive. Vou repetir. A revelação que você não tem é a experiência que você não vive. Por isso que a nossa busca por Deus tem que ser contínua. É de glória em glória. Todo dia, toda hora tem algo novo. Uma revelação nova. Porque a revelação que eu não tenho é a experiência que eu não vivo. Agora aqueles discípulos partiram da revelação do milagre para uma experiência de outro milagre. E é interessante que Jesus coloca ele no barco. Logo, lá no verso 22, e logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco. Os discípulos agora estão numa tempestade. E a única razão desses discípulos estarem vivendo uma tempestade é porque Jesus mandou eles entrarem no barco. Oh, que revelação! Nem toda luta é o diabo. Nem toda dificuldade é o diabo. Tem barquinho, meu filho, que é Jesus que bota você mesmo. Tem barquinho que está pronto para Jesus dizer, entra aí, filhinho. Entra aí, filhinha, vai para o meio do mar. Vai ser abalado pelas ondas. Fica lá desesperado. Porque lá no meio do teu desespero eu vou mostrar quem eu sou. Eles estão vivendo algo difícil. E agora a única razão de viver essa luta é porque foi Jesus que mandou eles entrarem no barco. O único motivo deles estarem vivendo a tempestade foi Jesus que mandou eles entrarem ali. Há uns minutos atrás eles estavam vendo milagres. E agora dentro daquele barco vendo uma tempestade. Nem toda a tempestade da nossa vida é do inimigo. Tem tempestade que tem ação divina. É o caminho de Deus. É o caminho que Ele constrói, te avisando o seu próximo nível. Tem luta sua que é Deus construindo o seu caminho para você parar de ser menino. Quando eu era menino, eu falava como menino, vestia como menino, acreditava e tinha fé como menino. Mas depois que eu larguei as coisas de menino, eu passei a ter uma fé madura. Eu sei quem é Deus, eu conheço a palavra, eu não deixo a igreja, eu continuo buscando. A minha fé não é abalada por nada. Existem barquinhos que Deus nos deixa entrar, porque é o caminho que Deus constrói para nos jogar na nossa próxima fase. Até efeitos especiais. Orar. Glória.
incrédulo vai dizer, vixe, faz até essas coisas para mexer com o povo. Não, Deus som, é coisa da terra, né? Às vezes dá problema. E agora a Bíblia diz que eles estão no meio da tempestade. Jesus coloca os discípulos dentro do barco. E sabe o que Jesus faz? Sai para orar. Jesus não entra no barco com eles. Jesus vai para um tempo de oração. Sabe por quê? Porque tem coisas que Deus se afasta. Não se afasta como nós. Deus observa de longe para a gente entender que a gente precisa dele em todo o tempo. Enquanto eles estavam ali, Cássio, naquele barco, era remando, suando, e Jesus olhando. Desesperado, murmurando, e Jesus olhando. Até que reconheceu, eu preciso de Jesus. Tem coisas que Jesus não chega na hora que você quer, porque Ele deixa você chegar no seu limite, para dizer, eu preciso dEle. Tem muita gente que está sentada aqui nessas cadeiras, que só estão aqui, por conta que Ele colocou você no limite. Olha de novo. O sangue de Jesus, Senhor, abençoa esse som, papai. Jesus permite eles irem na frente. E a Bíblia diz que ele passa um tempo orando. Até que Jesus começa a andar sobre as águas em direção aonde eles estão. Veja. Jesus deixa você à frente, porque você chega lá sem dizer. Certo. Para Deus tem um tempo certo para ele chegar. Os discípulos partiram antes do barco, mas eles não chegaram até Jesus chegar. Tem pessoas aqui que precisam entender, você não vai chegar até Jesus chegar. Ele vai permitir você ficar lá. Ele vai permitir você remar. Ele vai permitir você chorar. Ele vai permitir você ficar com medo. Você se sentir enfraquecido. Porque quando ele chegar, ele vai dizer, eu é que faço. Eu é que paro as ondas. Eu que paro a tempestade. Eu que digo a isso tudo aqui, problema. Agora pare, está resolvido em nome de Jesus. Não é porque alguém que você acha que está na sua frente que vai chegar primeiro. Deus não mexe com o tempo. Deus sabe o que fazer comigo e com você. Deus sabe como tratar a minha situação e a sua situação. E agora aqueles discípulos estão vivendo algo difícil, até Jesus chegar no barco. Sabe por que a gente quer vitória, irmãos? Mas a gente precisa também aprender a administrar o lado não tão bom da vitória. Quer ver? Você quer uma promoção no seu trabalho. Massa, é digno, glória a Deus, que Deus te dê. Mas quando você sobe de cargo, você tem mais responsabilidade. Tem ou não tem? Tem mais pressão, tem ou não tem? Toda vitória também tem o seu lado não tão bom. E Deus nos deixa dentro do barco para começar a amadurecer a capacidade de administrar aquilo que não é tão bom da vitória. Porque depois que Pedro sai dali, depois que os discípulos veem ele andando sobre as águas, depois que ele vive aquele momento de ápice, de vitória, Pedro foi viver a pressão do crescimento. E muitas vezes a pressão da vitória não é muito boa. Deus nos deixa dentro dos nossos barquinhos para trabalhar no nosso ego, para trabalhar na nossa maturidade. Ei, Deus quer ressignificar a nossa vida. Pedro, ele era líder, ele era corajoso, ele não era normal, mas ele era humano. Ansioso. Andava na carne, vem, eu vou matar logo, eu quero a espada, corto logo a garganta, corto logo a orelha. Tem hora que Deus nos deixa dentro do nosso barco, suando as nossas próprias dores, os nossos próprios sofrimentos, porque Deus sabe aonde Ele quer nos colocar. Pedro precisava amadurecer. Eu e você precisamos amadurecer. O que Deus vai fazer nos próximos dias da nossa vida exige uma pessoa diferente do que nós somos hoje. O que Deus vai fazer na sua vida exige que você seja diferente de quem você é hoje.
dizendo ontem para os adolescentes: viva de um jeito que você sabe que tem um futuro te esperando. Porque Davi, quando estava lá no campo, esquecido, ninguém sabia, mas ele não precisava de uma plataforma para adorar. Ele era adorador com excelência lá. Ele não precisava de uma oportunidade para pregar. Ele era um pregador lá. Ele não precisava de um coach. Não tenho nada com os coaches, viu? Se você é coach, continue trabalhando bem muito para Jesus. Mas ele não precisava de um coach para ser humano, para ser quebrantado. Ele já era quebrantado no campo. Davi vivia de um jeito, quando ninguém esquecia, quando todo mundo esquecia, quando ninguém sabia, quando ninguém dava oportunidade, ali no campo, só com as ovelhas, só com o seu mato, ele era excelente. Ele já vivia de uma forma que ele sabia que tinha algo esperando por ele. Nós precisamos viver uma vida sabendo que tem um futuro me esperando. As minhas atitudes, as minhas decisões, a minha vida mostram que eu estou esperando por um futuro que Deus já preparou. E nesse futuro, nessa caminhada, nessa jornada, Deus vai te amadurecer. E Jesus vem andando sobre as águas. E os discípulos dizem: ei, é fantasma. Irmãos, andar tantos anos com Jesus. Comia com ele, viajava com ele, dormia com ele, via ele pregando toda hora. Ele fazendo milagre, na hora que ele chegou não sabia que era ele. Quantas vezes a gente olha alguma situação da nossa vida e a gente diz: não, não é Jesus. Quem está chegando não é Jesus, mas era Jesus. Aqueles discípulos, eles veem Jesus e eles definem que era um fantasma. Mas eles vão precisar redimir isso. Quando você não entende que é a presença de Jesus chegando, você vai ter que dar uns passos para trás e dizer: eita, não era que era ele? Tem gente aqui que está dizendo: ai, é a minha frustração. Daqui a alguns anos você vai olhar e vai dizer: rapaz, foi Deus. Tem gente aqui dizendo aqui: ai, mas eu perdi tudo na minha vida. Mas vai ter um momento que você vai olhar para trás e vai dizer: rapaz, foi Deus. Ah, foi uma traição que eu vivi. Daqui a alguns anos você vai olhar para trás e vai dizer: rapaz, não foi que era Deus? Ai, é uma doença. Meu Deus, que diagnóstico terrível. Daqui a alguns anos você vai olhar para trás e vai dizer: era Deus. Eles veem Jesus chegando e eles dizem: é um fantasma. Até que Jesus diz: que fantasma, que nada. Eu cheguei para fazer você amadurecer. Ei, Pedro, a estação do barco está terminando, Pedro. Sabe por quê? Porque a estação do barco é a estação da carnalidade. Pedro sempre foi pescador. Pedro estava acomodado demais no barco. Deus nunca vai deixar você acomodado. Se você chegou aqui, se você ama Jesus, levantou a mão para o céu e agora é dele, meu filho, olha, tem uma flecha todo dia. Esse. E os anjos do Senhor, trabalhando na sua vida. Vum. Por isso que tem dia que você não sabe: Deus, o que eu faço? É Deus. É Deus chegando. Estava na hora de Pedro se libertar do barco. É hora de sair do barco, igreja. Pedro era pescador. Pedro estava confortável em estar no barco. Tem gente aqui que já passou muito tempo confortável. Jesus está dizendo: ei, está entendendo essa luta não? Eu quero te arrancar desse barco. Minha vida não muda, meu ciclo não rompe, minha vida não cresce, não dá certo nada para mim. É porque está acomodado demais no barco. A estação do barco terminou. Deus estava chegando para tirar Pedro daquilo que ele estava muito cômodo. A estação não é do conforto, a estação é de confronto. Ainda bem que a irmã entendeu e deu glória, amém, não foi? Uma acreditou, uma. Ei, queridos, a estação não é de conforto, é de confronto. A estação é de Deus te tirar desse lugar cômodo demais para você. Está aliviado demais, porque Deus quer trabalhar na sua vida e na minha vida de forma inédita. Quando Pedro vê Jesus chegando, ele diz: ei, Jesus, se é você, diga-me para ir andar sobre as águas. Um pescador profissional, acostumado com o mar, acostumado com peixe, acostumado com barco, mas ele nunca tinha feito um pedido desse. Sabe por quê? Porque ele nunca tinha visto alguém fazer aquilo. Na hora que Pedro vê Jesus andando sobre as águas, ele diz: eu quero isso.
pessoas que despertem a nossa fome pelo melhor. Deus fez na vida dele, vai fazer na minha também. Deus fez na vida dela, vai fazer na minha também. Olha, a fé dela é a fé que eu quero. Olha como ela adora, é assim que eu quero adorar. Olha que coisa linda, que vida de devoção daquele rapaz. É assim que eu quero ser. Jesus estava tornando o confortável em desconfortável. Na hora que o pescador bonzão, o melhor de Israel, viu Jesus andando sobre as águas, ele disse: como eu nunca pensei nisso. Como eu nunca fui impulsionado a viver isso. Ver Jesus andando sobre as águas abriu o apetite de Pedro para mais. Quando você vê o inédito acontecendo, abre o seu apetite para mais. Pedro, ele se sente frustrado. Ele diz: eu quero mais. Existem pessoas que Deus vai colocar do seu lado para desafiar você a ser melhor. Para você ter uma fé mais madura, uma maior paixão, uma maior busca, uma maior entrega, uma maior maturidade em Deus. Quando Jesus chega andando sobre as águas, ele desperta um desejo pelo inédito. Irmão, se você não deseja mais de Deus, você já morreu. Porque Deus é aquele que faz nova todas as coisas. As pessoas só querem acreditar que Deus faz nova todas as coisas na virada de ano. Réveillon, Deus faz nova todas as coisas. Da dia 1º do outro ano, tu tá igual. Sabe por quê? Porque a novidade é todo dia, é toda hora, é toda hora. Ele é o Deus que faz nova todas as coisas. Que o Senhor nos dê discernimento para ouvir a voz certa. Porque na hora que Jesus chega e Pedro diz: eu posso ir até aí, ele diz: vem. Todo fruto na sua vida é produzido pela voz que você ouve. O fruto que você produz na sua vida é resultado direto da voz que você ouve. Se você não está dando fruto do Espírito, é porque você está bebendo do rio errado. Porque tudo na sua vida tem uma resposta dependendo da voz que você ouve. Cuidado com o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é aquele que se levanta contra autoridades. Espírito de Jezabel é aquele que se levanta contra a estrutura de liderança. Espírito de Jezabel ama adepto. Espírito de Jezabel ama sussurrar no ouvido de um e de outro para levar uma grande multidão com ela, porque morto nunca faz viver ninguém. Morto quer matar quem é vivo. A voz que você ouve determina o futuro que você vai ter. E isso eu não estou falando só de forma espiritual, é de vozes da terra também. Quem você dá o seu ouvido, aquela pessoa a quem você entrega o seu ouvido também tem o seu coração. O espírito de Jezabel, aquele que vem contra a estrutura de liderança e de autoridade. Cuidado, quem tem o seu ouvido, está na hora de sair do barco. Pedro, está muito relaxado, Pedro. Está se achando demais porque é pescador. Está se achando demais porque conhece mar, barquinho, né? Redinha, né? Tu não sabe o que é que eu estou preparando para você, Pedro. Tem muito mais, Pedro. Eu não só te faço pescador. Não te faço só cuidar disso daqui. Eu te faço andar sobre isso. Pedro, o que eu tenho para a tua vida não é você só administrar isso daqui. É você dominar isso daqui. Entende o que é que Deus está liberando para você essa noite? Eu não te dou só a graça de administrar uma área da sua vida, mas você dominar sobre ela, você pisar sobre ela com autoridade. Essa é a igreja viva do Senhor. Deus nos dá autoridade para pisar em territórios que são impossíveis. O barco não é mais o seu lugar. Olha para quem está do seu lado e diz: o barco não é mais para você. O barco não é mais o seu lugar. Com certeza Pedro se sentiu frustrado. E a frustração é boa. Diga assim: a frustração é boa. Tem gente que não teve fé para dizer isso. Eu vou te dar uma outra oportunidade. Diga assim: a frustração é boa. Sabe por que a frustração é boa? Porque ela indica que você não pertence mais ao nível que você está. Quando você começa a se sentir frustrado no seu trabalho,
Rapaz, eu sei que eu posso mais. Não tem esse momento da vida? Rapaz, eu preciso desse cargo porque eu sei que eu posso dar mais do que isso que eu estou dando. A frustração indica que você não pertence mais a esse lugar. Quando Jesus chega andando sobre as águas, Pedro diz: eu quero isso. Eu não me aguento não ficar sentado aqui quando tem um milagre acontecendo diante dos meus olhos. A frustração coloca Pedro no sobrenatural. A frustração é boa. Glória a Deus pelas frustrações. Glória a Deus pelas humilhações. Glória a Deus pelas portas fechadas. Glória a Deus por aquilo que não deu certo. Porque tudo que Deus usou foi construindo o meu caminho para me tirar de um barco acomodado e me fazer começar a andar no sobrenatural. Quem não quer sair de barco não anda sobre as águas. Quem não quer sair do barco não anda sobre as águas. A frustração é plano de Deus para nos impedir de ficar menino a vida toda. A frustração é plano de Deus para me deixar acomodada. Se eu tenho potencial, se Deus colocou algo na minha vida, eu preciso correr desse barco. Porque tem um mundo de sobrenatural que eu preciso entrar, que eu preciso acessar, que eu preciso viver. A frustração é Deus dizendo: ei, a temporada do barco acabou. Quando o dinheiro acabou, irmão, foi Deus dizendo: ei, esse tipo de cristianismo que você tem, foi até hoje, acabou, vou desenvolver tua fé. Na hora que o casamento estava em crise, sabe o que é que Deus está dizendo? Ei, acabou onde vocês estão agora eu quero uma profundidade maior. A frustração é Deus dizendo: ei, a temporada do barco acabou. E que bom que Pedro estava frustrado, porque senão a gente não estava falando dele hoje. Sabe o que é que Deus está dizendo? Ei, querido, querida, que bom que você ficou frustrado e um dia entrou numa igreja. Que bom que você ficou desesperado um dia e veio atrás de Deus. Que bom que um dia você se sentiu sem saída, num beco sem saída, dentro de um vale muito grande, e você veio atrás dele. Que bom que um dia você se sentiu sozinho, frustrado, irritado, e você chegou até a presença dele. É a maneira de Deus dizendo: eu não te quero mais aí. Deus está dizendo: eu não te quero mais aí. Eu não te quero mais aí, filho. Eu não te quero mais aí, filha. Tem algo para você viver. Tem um passo de fé que eu quero que você dê. Está na hora de sair do barco. Está na hora de andar sobre as águas. Essa é uma estação onde Deus vai ungir os nossos pés. Vocês percebem que eu não sou muito de ficar parada, né? Não fico. Quando eu fico parada em casa, meu marido diz que eu estou doente. Porque eu não fico. Eu já acordo 5 da manhã. Eu não consigo. E quando eu falo sobre acelerar os pés, eu fico mais animada. Porque eu não quero me acomodar, irmão, nesse mundo. Deus está apertando a terra. Eu não quero ficar acomodada no barco. Não é hora de ficar no barco. Em nome de Jesus, Deus vai sacudir a tua casa. Ninguém vai ficar parado no barco. Ninguém vai ficar encostado com o remo na mão. Tem uns esquecidos dormindo no barco. Eu prefiro ficar aqui. Está tudo difícil. Não, Deus está fazendo. Eu vou açoitar de um lado para o outro. Eu vou fazer você ficar incomodado. Eu vou fazer você ficar incomodada para dizer: eu não te quero mais aí. Deus não te quer no mundo, viu? O Senhor está dizendo: Ele não te quer lá. Naquele lugar que Ele disse a você que você não entrasse mais. Deus está dizendo: eu não te quero lá. Esse barco foi até hoje. Deus está dizendo para alguém: eu não te quero mais lá. E Pedro fica frustrado. E a frustração é a maneira de Deus de dizer: Pedro, vem para cá. Tu vai ser um líder, tu vai ser ungido. Tu vai fazer muita coisa por mim. Pedro, tu não sabe hoje, Pedro, mas quando tu sair desse barco, a tua fé vai ser aumentada. Porque lá na frente vai ter um Pentecoste. O Espírito Santo vai cair sobre ti. E um dia tu vai pregar. E 3.000 almas vão aceitar Jesus.
Irmãos, eu estou animada para sair do barco. Eu estou animada para o meu pé ficar veloz. Eu estou animada para entrar numa água que eu nunca entrei. Eu quero ir onde eu nunca fui. Eu quero ir onde eu nunca fui. Eu quero ir onde os meus pés ainda não chegaram. Eu quero andar sobre águas que eu ainda não andei. Só porque eu nunca vi ninguém viver, não significa que Deus não pode fazer comigo. E aí ele vai para Pedro e diz: Senhor, eu posso ir? Jesus só responde uma coisa: tem alguém mais simples nessa terra do que Jesus? Senhor, eu posso ir? Aí Jesus disse: vem. Pedro sai do barco e anda na direção de Jesus. Sabe por que algumas pessoas não conseguem deixar o barco? Porque o vem não é mais suficiente. Tem muita gente que espera que Jesus dê o carro, a casa, a conta bancária cheia, porque o vem não é mais suficiente. Ele diz: ei, Jesus, eu posso andar? E ele diz: vem. Jesus não disse: vem, Pedro, eu vou construir uma ponte, você vai andar lindo sobre essas águas. Ele não disse: vem, Pedro, você vai andar comigo, depois vai afundar. Ele só disse: vem. Aqueles que vão andar sobre as águas confiam no vem. Aqueles que vão andar sobre as águas não fica colocando Jesus na parede para explicar o futuro. Quando é a minha vitória, Jesus mesmo, aí eu decido se vou ou não. Ei, queridos, ainda o vem é suficiente. E todas as vezes que Jesus disse: vem, Ariana, que eu fui, mesmo sem saber, a circunstância muito louca da minha vida, deu certo. Ei, querido, confia no vem porque dá certo. Confia no vem porque dá certo. Confia no vem, confia no convite. Confia em quem está te esperando. É o teu futuro esperando, dizendo: vem, vem, sai desse barco. Sai desse barco, igreja El Shaddai. Sai desse barco. Jesus não precisa me explicar nada, Senhor. Se você diz vai, eu vou. Jesus estava levando Pedro por um caminho diferente. Uma rota nova, uma jornada não mapeada. O nosso negócio é que a gente quer estar muito seguro. E nós não somos normais. Nós não somos normais. Eu sou tudo menos normal. Jesus estava levando Pedro por uma jornada não mapeada. Talvez Jesus já dizendo: ei, você tinha tudo planejado, mas eu tenho o meu próprio plano para você. Talvez quando Pedro entrou naquele barco e aquelas ondas começaram a bater, ele disse: eu sou pescador, eu controlo isso aqui. Eu sei guiar esse barco, eu sei guiar um barco na tempestade. Mas Deus estava dizendo: ei, você tem o seu plano, mas eu tenho o meu próprio para você. Sabe, muitas vezes a gente precisa acreditar, porque Deus tem o próprio plano dele para você, que muitas vezes não se encaixa no seu nem na sua agenda. E Deus está dizendo: filho, se você soubesse o que eu sei. Filha, se você soubesse o que eu sei. Filha, se você pudesse ver o que eu estou vendo. Vem, vem, sai desse barco. Jesus não estava olhando para um Pedro indeciso no barco. Jesus estava olhando para um pescador avivalista que ia pregar e 3.000 almas iam se converter. O que Jesus está fazendo com você agora, Ele não está olhando para você não. Ele está vendo você no seu futuro. A tela de Deus está mostrando quem você vai ser. Está na hora de sair do barco. Está na hora de sair do barco. A temporada do barco acabou. A temporada do barco acabou. A temporada do barco acabou. Ariana, mas eu tenho medo. Confia. Ariana, mas eu nem sei como é sair desse barco, que eu já estou tão acostumada aqui. Confia. Ariana, eu não tenho nem perna para sair desse barco. Confia. A estrada não é familiar, mas o destino é extraordinário.
É isso que Deus está dizendo para a igreja. Ei, você não conhece os meus caminhos, porque o meu pensamento é maior do que o seu. Os meus sonhos são maiores do que o seu. Para andar no sobrenatural, você tem que andar por caminho não mapeado. Jesus, eu nunca andei por aqui, Jesus. Foi você que me mandou andar por aqui, ser comigo, Senhor. Me sustenta agora nessa hora, Pai. Esse caminho eu não conheço, não tenho GPS, mas eu estou indo confiante naquele que disse: vem, 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 Ariana, para o futuro que eu tenho. Vem, Tiago, para o futuro que eu tenho. Vem, Murilo, para o futuro que eu tenho. Vem, Cassiana, para o futuro que eu tenho. Ei, todos que você vem andando no sobrenatural, ouviram? Vem. Está na hora da igreja parar de estar acostumada no barco. A estação do barco terminou. A estação do barco, game over. A estação do barco perdeu a validade. O negócio é que a gente fica acomodado. Mas se eu me levantar daqui, eu vou perder o meu lugar. Um lugar que Deus nem te quer mais. Tem lugares espirituais da nossa vida que Deus não nos quer mais. Sabe aquela fé de 10 anos atrás? Deus quer que você saia desse barco. Sabe aquela revelação que você só tinha de Noé e de João? Jesus quer uma revelação mais profunda na palavra. Sabe, um compromisso só de fim de semana. Deus está dizendo: sai desse barco. Eu não quero te encontrar só no domingo na igreja. Eu quero te encontrar todos os dias da tua vida na tua casa. Está na hora de sair do barco. Está na hora de sermos desafiados. Irmãos, eu não olho para a igreja, vocês aqui, ó, como pessoas normais. A gente não é normal. Eu estou olhando aqui para um exército. Eu estou olhando aqui para um exército. Um exército que muda realidades. Quando você sai do barco, do comodismo, Jesus começa a fazer você andar sobre as águas. O povo do teu trabalho vai ver que algo aconteceu. Não tem como, aquele que anda no sobrenatural, ele é identificado. Agora você vê que é raro. Tinham muitos discípulos dentro do barco, só Pedro saiu. Nem todo mundo, igreja, responde ao vem. Só os corajosos respondem ao vem. Ele disse: vem. Olha como Jesus é. Ele não disse: vem, Pedro. Ele disse: vem. Irmãos, eu não sei você, mas se eu estivesse lá, eu ia dizer: que Pedro que nada, eu também vou. Irmãos, todos os outros ouviram vem, só Pedro foi. Ei, quem é você hoje nesse barco? Os acomodados dizendo: quero ver Pedro afundar. Porque tem gente que é assim, né? Pra que tudo isso? Eu sei que tem gente aí pensando: pra que tudo isso essa menina falando? Porque eu não sei se é outro jeito. Pra que tudo isso? Pra que tanta fé? Pra que tanta entrega? Pra que levantar tanto braço? Tu não sabe da minha história. Tu não sabe o que Deus fez comigo. Você não sabe de onde Deus me tirou. Não julga quem está do seu lado. Você não sabe qual foi a dor que Deus libertou ele. Você não sabe onde ele estava e onde Deus colocou ele agora. Você nunca sabe. Tem um povo que está sendo ativado pelo céu. Tem um povo que está sendo ativado pelo fogo do Espírito. E quando a gente diz: vem, nós queremos ir. Vem. Só Pedro foi, irmãos. Porque eu não estava lá. Porque é Pedro, tu vai, eu vou. Nem que eu desse 2 pulinhos, irmãos, mas eu dava. Quem é você hoje, querido? Os acomodados que dizem: no barco tá bom. Aquele que diz: não, eu vou sair do meu lugar e vou viver o meu futuro. Quem é você na história da sua vida? Quem está acomodado com a luta, ou aquele que se levanta todo dia para dizer: Deus não vai deixar a minha casa do mesmo jeito. Essa situação está mudando, porque agora eu saio do barco e ando sobre o sobrenatural. Todos ouviram, mas só Pedro foi. Eu não sei quem acredita, mas essa é a palavra de vitória para a nossa semana. Vem, 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 vem a segunda. Eu estou pronta antes de você. Esse negócio de dizer que segunda é o pior dia da semana, irmão, que negócio de isso? É negócio de oprimido. Isso é negócio de quem é oprimido.
Segundo, é o dia que o Senhor fez. É um dia lindo, é um dia abençoado, é um dia para produzir, é um dia para ter vitória. Essa é a palavra de Deus sobre a nossa semana. Vem quem tem fé suficiente para se posicionar nas promessas. Deus já perguntando: ei, quem é que vai acreditar no meu vem? Porque quem estava no barco era discípulo, não era incrédulo. Quem estava no barco era crente, não era incrédulo. Mas quando ele disse vem, só Pedro foi. Eu quero ser esse povo que vai, irmãos. Se você estiver do meu lado, você vai. Você vai. Comigo você vai. Eu vou também. Ó, o irmão já disse, eu vou também. Olha para tua esposa e diz comigo você vai. Olha para quem está do seu lado, seu amigo, seu irmão, diz comigo você vai. Você não foi construído para o barco. Você não foi feito para o barco. O barco é um tempo. Diga assim, o barco é um tempo. Ô irmão, depois de uma palavra dessa, não está dando coceira aí não? Ai meu Deus, peraí, eu não posso ficar. Irmão, o barco já apodreceu. A luta já faz 20 anos. 15 anos que aquela pessoa fez aquilo com você. 30 anos que Deus tirou você de alguma coisa. O barco já está apodrecendo e tu lá. Ô irmão, não dá raivinha não de ser a mesma pessoa de 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Ai, eu amo quando vocês ficam assim fluindo no Espírito junto comigo. Porque é bom ficar frustrado, irmão. Dá uma coceira no pé. Rapaz, que raiva. Os anos passaram, ainda estou aqui chorando por isso. Eu já podia não estar curada, eu já podia estar curado. Eu já queria estar como Pedro, andando no sobrenatural, vendo Jesus. Mas eu ainda estou acomodado aqui nesse barco. Para de ficar no barco achando que você tem que ter a aprovação dos outros 11. Eu vou ficar no barco porque o meu marido não quis sair. Sai logo tu, menina. Depois que ele vê você vivendo sobrenatural, falando em língua, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer, tá louca. Aí você diz, não, eu sou normal não, meu filho. Ele vai querer seguir você. Eu não saio do barco. Eu não saio do barco porque meu amigo não, minha melhor amiga não quer que eu saia do barco. Tu nem sabe o que ela fala por trás. Você não precisa da aprovação de ninguém para sair do barco. Ele disse, vem. É a ordem de Deus para a nossa vida nessa semana. Vem, vem filha, porque o que te move determina o que você pode mover. Quando Pedro sai daquele barco e começa a andar no sobrenatural, era o que movia a vida de Pedro. Por isso que lá na frente ele pega e 3.000 almas se convertem. Porque o que te move determina o que você pode mover. Quem vai escutar o vem? Eu estou escutando vem. Eu estou escutando vem. Ele sabe do que eu estou falando. Eu estou escutando vem. Jesus, eu vou. Porque eu não nasci para ser normal. Eu não nasci para o barco. O barco foi para uma temporada, me sustentou, me protegeu. Mas agora eu vou para o sobrenatural. Está na hora de um upgrade. Está na hora de uma subida. Está na hora de viver o que eu nunca vivi. Está na hora de pisar onde eu nunca pisei. Está na hora de sentir o que eu nunca senti. Está na hora de orar o que eu nunca orei. Está na hora de me entregar o que eu nunca entreguei. Vem, vem, vem. Vem Maria, vem João, vem Letícia, vem Ana, vem Joana, vem Socorro, vem, 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 vem. Bota a mão aqui e diz, a estação do barco terminou. Deus está te tirando do barco da dor. Deus está tirando você do barco da frustração.
Deus está tirando você do barco da orfandade. Deus está tirando você do barco da tristeza. Deus está tirando você do barco da depressão. Nessa noite Deus está resgatando uma igreja de dentro de um barco que Ele não nos quer mais. Fique de pé, querido.